Neste mês de abril, estaremos falando sobre o pecado. Hoje, dia 6, estaremos refletindo sobre o que é pecado. O que é pecado segundo a Bíblia. E nos próximos 3 sábados, permitindo Deus, estaremos refletindo sobre maneiras, atitudes que devemos tomar para vencer o pecado. Bom, vamos lá. O que é pecado? Qual o significado do pecado na Bíblia? O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter, de modo que o homem peca tanto não fazer o que agrada a Deus, que é o pecado da omissão, quanto a fazer aquilo que o desagrada. Então é muito importante você entender que mesmo que você não faça nada, você pode estar pecando. Porque a Bíblia é clara quando ela diz: aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, nisso ele está pecando. A Bíblia diz que o pecado entrou na humanidade na queda do homem, quando Adão e Eva livremente resolveram ouvir a voz da serpente, Satanás transvestido de serpente, e resolveram pecar contra o Senhor. Você pode olhar essa passagem lá em Gênesis, no seu capítulo 3. E a partir dali, o pecado contaminou a natureza humana de tal forma que fez com que o homem se encontrasse num pleno estado de depravação. E esse estado, condição e qualidade de pecador é chamado de pecado original, pois ele não ocorre por imitação ou influência externa, mas é derivado da raiz da raça humana. Assim, todos os homens já nascem com a natureza depravada e corrupta. Todos nós já nascemos com o pecado, herdando de nossos ancestrais o chamado pecado original, que originou lá, ainda no Éden, quando Adão e Eva desobedeceu uma ordem dada por Deus. Veja o que fala Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, eu, você, toda a humanidade somos pecadores. Herdamos a natureza pecaminosa, o pecado original. O homem peca tanto por seus pensamentos, como por suas obras, palavras e, como dito, por omissão. Então, só de você pensar, mesmo que você não saia de casa, mesmo que você não faça nada aquele dia, só o fato de você pensar algo contrário à natureza santa de Deus, você está pecando. E também, repito, o pecado da omissão. Aquilo que você precisa fazer e não faz, nisso você está pecando. E a justiça de Deus, ela exige a punição de todos esses tipos de pecado. E a Bíblia, ela afirma que a grande consequência do pecado, o castigo do pecado é a morte. Você também pode ler isso lá em Romanos 6, 23. E o conceito de morte, nesse sentido, deve-se também entender que ela significa não somente a morte física, mas a morte espiritual. Nós passamos pela morte física, decorrência do pecado. Nós temos doenças, decorrência do pecado. Tudo o que acontece neste mundo, contrário à santidade de Deus, tudo aquilo que nós praticamos que fere a Deus, é pecado.
magoa o coração do Senhor. E se nós continuarmos vivendo, praticando, gostando de estar no pecado, vivendo de forma que desagrada a Deus, o salário que nós iremos receber é a morte. Se o homem morto em seus pecados e delitos não for, preste bem atenção nisso, se o homem morto em pecados e delitos não for vivificado pela ação soberana de Deus, pela fé do homem, única e exclusivamente em Cristo Jesus, sua morte espiritual o conduzirá à condenação eterna, que implica na triste realidade que sofrerá por toda a eternidade, sendo atormentado pelos séculos dos séculos. Você pode ler lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Então veja como é importante você ir a Deus através de Cristo Jesus. É você confiar na morte e na ressurreição de Cristo. Você confiar que Ele veio, assumiu a sua culpa de pecador que você tem, que você nasceu com ela, e você iria a Ele, pedir perdão pelos seus pecados, entregar a sua vida a Ele, tê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. E aí sim você será salvo, redimido pelo sangue de Cristo, derramado lá naquela cruz, pela ação única e exclusiva de Jesus. Não temos mérito nenhum nesta ação. Então, se você não fizer isso, como já falamos, o pecado que está inserido no ser humano, se não tomarmos essa ação de ir a Jesus, como nós acabamos de falar, implica numa triste realidade, que todos aqueles que não estão em Cristo, que partirem desse mundo sem Cristo, sofrerá por toda a eternidade, sendo atormentado pelos séculos dos séculos. Pense sobre o pecado, medite sobre isso e entregue o seu coração a Jesus. Nos próximos sábados, permitindo Deus, estaremos falando sobre maneiras que eu e você temos de vencer o pecado, de viver segundo a vontade de Deus. Fique na paz, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.